O maior por todo mundo. Tava percebendo? Ontem eu cheguei numa rodinha de alguns amigos, outros conhecidos e tal. E eu vi que quando as pessoas se reúnem e não tem do que falar, elas querem falar da vida dos outros, elas querem julgar os outros. E eu parei para pensar que todo ser humano, infelizmente, um dos maiores erros que a gente comete ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, é julgar a vida dos outros, né? E aí eu parei para pensar que, cara, ele vai olhar para você e tentar medir o tamanho do seu sucesso, o tamanho da sua felicidade, o tamanho do seu resultado, pelo dinheiro que você tem, pela casa que você mora, pelo carro que você anda, pelo aquilo que ele consegue ver. Ele tá tentando medir o quê? O teu resultado. O resultado deriva de uma prova. Se você olhar para frente, tem uma pessoa na tua frente. Se você olhar pro teu lado, tem uma pessoa do teu lado. E todas estão fazendo a mesma coisa, uma prova. O único que vai ter poder de julgar é o professor. Sabe que enquanto você tá olhando para a prova do teu irmão, você não tá fazendo a sua? Você já foi fazer aquelas provas que as questões podem mudar, as perguntas podem mudar? Então, assim é como a prova da vida. Então, se a gente pensar que a vida é uma prova e que todos que estão à nossa volta estão fazendo a mesma coisa, estão sentados ao nosso lado, à nossa frente, atrás da gente, fazendo prova. Então, o único que pode julgar é quem está lá na frente. Deus que vai corrigir as provas, dar o resultado. Você não tem que ficar ferido porque as pessoas estão falando que não vai dar certo, você já deu errado em tanta coisa. Cara, não importa, para Deus nada é impossível. Faça a tua prova, venha para fazer o teu propósito, não procure ficar fazendo o propósito dos outros. Não fique julgando os outros. A pior arma do ser humano é a língua. Os cientistas foram testar o poder da palavra. Ele colocou 3 copos de arroz, um do lado do outro, e para o primeiro ele chega todo dia e fala: obrigado, te amo, e falava palavras positivas. Pro segundo ele chega e falava: te odeio, xingava e falava as palavras negativas. E pro terceiro ele virava as costas e não falava nada. Ao longo de uma semana, o resultado que os 3 tiveram é totalmente diferente. Primeiro, ele começou a fermentar e exalava um odor agradável. O segundo apodreceu, estava preto. O terceiro, que era ignorado, ele estava mofando ali sozinho. Então o poder da palavra está na tua língua. Então defina aquilo que você quer para tua vida. Pare de julgar a pessoa que está ao teu redor. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculos no caminho do seu irmão. Então, se você não está tentando ajudar, não chega ali para atrapalhar. Malaquias 13, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E se a gente ir no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37, não julguem para não serem julgados, não condenem para não serem condenados, perdoem para serem perdoados. Então tudo aquilo que você tem que fazer pelo outro é aquilo que você queria que fizessem por você. Muito melhor do que você julgar a situação que o outro está passando, ceda a mão mais uma vez para aquela pessoa. O que vai adiantar você chegar em outra pessoa para falar: nossa, a vida dele tá ruim, cara, ele só faz coisa errada, nossa, aquele cara não tem mais futuro. Em vez disso, por que você não fecha a tua boca e vai lá ajudar? Às vezes em secreto, orar por ele já vai ajudar. Pensar positivo já vai ajudar. Chegar ali para falar uma palavra de consolo para ele, somente você e ele. Não queira expor aquilo na frente de outra pessoa para te julgarem. Caramba, olha, você viu? Aquela pessoa chegou nele, falar alguma coisa de bom. De falar assim para Deus: Pai, abençoa a vida daquela pessoa, Pai, faz com que seja a última vez que ela está passando por aquilo, Pai. Abençoa como se fosse a minha vida, Pai, pois eu peço pela vida dela como se fosse a minha família, Pai. Pai, o Senhor pediu para a gente orar, amar, te amar ao próximo como a ti mesmo. E assim eu digo, Pai, abençoa a vida daquela pessoa como se fosse um membro da minha família, Pai. Liberta daquela situação como se fosse para mim. Ora como se fosse para você, mas declara. Isso vai te fazer feliz, isso vai te fazer mudar. Você já parou para pensar que, pelo menos eu, quando eu chego na igreja, que eu escuto o testemunho de outra pessoa, e eu cheguei lá derrubado, eu cheguei lá sem animação, eu cheguei lá chorando, eu vou sair de lá sorrindo. O meu problema foi resolvido? Não. Mas eu escutei o problema do meu irmão que foi resolvido. Tá contando o testemunho de vitória dele. Então eu cheguei lá na igreja chorando com um problema. Eu cheguei lá e escutei o propósito do meu irmão, que a vida dele tá prosperando, tá melhor, tá? E eu vou ficar o quê? Feliz por causa dele. Então eu vou sair de lá sorrindo. Eu cheguei chorando, eu vou sair sorrindo.